E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Vestibular para Todos. E agora aqui, hoje o professor vai estar aqui corrigindo, e resolvendo, explicando e comentando algumas questões, sobre esse primeiro tema que a gente está trabalhando aqui no canal, que é a pré-história, o início de tudo. Bom, pelo menos o início, o marco inicial da ciência histórica. Então vamos lá, pessoal, para a gente não perder muito tempo. Questão 1. A pré-história pode ser definido como A. O período que os dinossauros dominavam o planeta. B. O período anterior ao surgimento da escrita. C. O período que vai do surgimento da escrita até o início da civilização grega. Ou D. Em que o ser humano vivia em cavernas, caçava com pedaços de pedras e ossos e escrevia textos em blocos de pedra. Pá, tic, tac, tic, tac. Se você respondeu D, você errou, meu querido. Porque, de fato, o ser humano, principalmente no início da pré-história, lá onde é o período que a gente chama de paleolítico, ele realmente fazia todas essas coisas. A questão aqui é que o termo pré-história, ele pede a definição. Lembra, lá da aula 2, no vídeo retrasado, lá do dia 19, o professor, explicou que a história, ela foi sofrendo várias modificações, desde o seu surgimento lá com Heródoto, que significa presenciar pelo olhar o que se sucede, mas ela foi adquirindo outros significados até a gente chegar lá em meados do século XIX para o século XX, no final do XIX, começo do XX, onde historiadores, eles criaram o termo, pré-história. A história estava passando por um processo de cientificação, se constituindo enquanto ciência. E aí eles selecionavam fontes muito restritas do que poderia ser estudo para a história. E para esses historiadores, metódicos, somente a escrita, a fonte histórica escrita era de fato um material, historiográfico, contundente, verídico e, portanto, sociedades que não possuíam escrita, isto é, sociedades agráfas, não possuíam história, não possuíam capacidade de produzir historicidade. Portanto, esse período, que antecede o surgimento da escrita ficou conhecido como pré-história. Por isso que a alternativa correta é a alternativa B, tá, pessoal? E sim, é uma pegadinha, tá? A D foi posta ali intencionalmente como estilo de vida dos seres humanos durante o período paleolítico, período mais distante, dentro da pré-história. Bom, agora vamos lá para a questão 2. Quais as alternativas abaixo apresentam as principais características do período pré-histórico conhecido como paleolítico? Bom, vamos lá, pessoal. Alternativa A. Os homens praticavam agricultura e domesticavam animais? Isso não tem nada a ver com o paleolítico. Como o professor explicou lá naquele quadrinho, lá da aula 2, tá? A domesticação de animais e a sedentarização do homem vai se suceder apenas no Neolítico, tá? Que depois vai permitir o quê? A construção de vilas, cidades, assentamentos humanos. E começa o processo, conhecido como Revolução Urbana ou Revolução do Neolítico. Portanto, a, como fala de agricultura, não pode ser o Paleolítico. B. Os homens viviam em casas, organizadas em vilas, e o poder ficava nas mãos de um chefe. E não, pessoal, também faz referência ao Neolítico, a tão famosa Revolução Neolítica, que tem a ver com a agricultura, a sedentarização e a fixação do homem sobre determinado território. Bom, os homens faziam artefatos, ferramentas, armas e utensílios domésticos de ferro e construíam suas casas de madeira e argila. De ferro? Pessoal, quando que vocês acham que surgiu a metalurgia? A gente tá aqui, ele faz a pergunta do Paleolítico, aquele período que fica mais ou menos há 4 milhões de anos atrás, marcado pelo surgimento do gênero Homo, há 10 mil anos atrás, mais ou menos. Então, o ferro, a metalurgia só vai surgir lá na idade do bronze, na idade dos metais, pessoal? Que vai de mais ou menos 4.500 anos antes de Cristo. Portanto, não faz sentido, tá? Ser do Paleolítico. Então só nos resta a alternativa correta, a alternativa D. Os homens habitavam cavernas e viviam na caça de animais, coleta de vegetais e usavam instrumentos feitos de ossos e pedras lascadas, tá, pessoal? Gabarito, resposta D. Inquestionável. 3. Agora é a mesma pergunta referente ao Neolítico. Qual das alternativas abaixo apresenta importantes características do período da pré-história conhecida como Neolítico? Bom, o ser humano vivia em cavernas? Caçava com pedaços de pedras, ossos e escrevia textos em blocos de argila? A religião estava bem desenvolvida e organizada? Assim como o sistema político baseado na democracia? Neste período ocorreu a sedentarização com práticas de agricultura e domesticação de animais. Os seres humanos não falavam, apenas emitiam ruídos para se comunicar. Então, pessoal, resposta correta aqui, sem a menor sombra de dúvidas, como o professor explicou lá na questão 2, tem a ver com a revolução, do Neolítico, com a revolução urbana, que, só foi possível graças à agricultura e à sedentarização do indivíduo. Parito, resposta C. Por que é a C?
Bom, vamos lá ver. O ser humano vivia em cavernas, caçava pedaços com pedras e ossos e escrevia textos em blocos de argila, tá? Essas referências fazem alusão ao Paleolítico e talvez ao surgimento lá da Mesopotâmia que usava esse tipo de escrita, né? Escrita cuneiforme. Bom, ou, né, agora a alternativa B, a religião estava bem desenvolvida e organizada. Bom, isso aí pode ser meio dúbio, né, mas a religião não estava bem desenvolvida, né, e organizada lá na pré-história, tá? A religião vai adquirir um processo muito importante a partir do desenvolvimento da escrita, né? A gente vai ter organizações sociais e tudo mais. Bom, mas o que pega realmente, né, nessa alternativa, tá, que leva a gente a desconsiderar, não é de fato a questão da religião estar desenvolvida e organizada, porque isso pode ser muito sugestivo, né? O que seria uma religião desenvolvida e não desenvolvida? O que seria uma religião organizada ou não organizada? A questão não nos dá parâmetros para referenciar. Na verdade, ela dá porque ela quer do Neolítico. Então, imaginando a vida do indivíduo do Neolítico, a gente pode pensar que, baseado, né, num conhecimento básico, ela não era tão organizada quanto, né, é possível de se imaginar. Mas o que realmente derruba a alternativa B é a palavrinha democracia, tá, gente? Sistema político baseado em democracia, como a gente conhece, vai demorar muito para surgir. Mas o que serviu de inspiração foi a democracia grega, que ainda vai demorar muito para surgir lá na Europa, tá, pessoal? E a D, os seres humanos não falavam, apenas emitiam ruídos para se comunicar. Gente, a principal característica que garantiu a sobrevivência e o desenvolvimento da espécie humana, né, no bipedalismo, porque a grande habilidade do ser humano era ferir, né, e perseguir uma presa e se comunicar para encurralar ela e tudo mais. Essa capacidade, né, de manter grandes grupos humanos, tal, foi graças à linguagem. Então, essa é a principal característica que separa o ser humano da maioria dos outros representantes do gênero Homo, que é a nossa extrema capacidade linguística, tá? Mas é algo que se desenvolveu cedo. Então, nós podemos imaginar que isso iniciou lá muito no início do Paleolítico, tá? No máximo entre o primeiro 1 a 2 milhões de anos de existência do gênero Homo, tá? E então não pode ser o Neolítico. O Neolítico a gente está falando de 10 mil anos atrás. Pelo menos é 10 mil anos atrás. Então não faz o menor sentido o ser humano não ter capacidade de comunicação clara e evidente, tá? Por isso que não pode ser AD. E então, né, mais uma vez, é algo que a gente precisa marcar. O que aconteceu no Neolítico? Bom, o Paleolítico é fácil. É o homem da caverna, como a gente conhece, bem rústico. O máximo que a gente pode, né, problematizar aí no Paleolítico é a questão da evolução, da dispersão, do estilo de vida e tudo mais, do fogo e tal. Mas no Neolítico fica muito claro e fácil da gente entender. Agricultura, domesticação de animais, sedentarização, tá? Revolução urbana. Foquem nisso, pessoal. Neolítico, revolução urbana, tá? Bom, vamos para 4, pessoal. Qual das alternativas abaixo apresenta importantes características do período histórico conhecido como Idade dos Metais? Tá? O homem passou a cunhar moedas e desenvolveu um avanço no sistema financeiro? Na Idade dos Metais, os homens da pré-história inventaram várias máquinas de ferro e bronze, fato que aumentou a produtividade de objetos manufaturados. Isso aí é meio viagem no tempo, né? Rick and Morty paradoxo, não tem o menor sentido. C. O desenvolvimento de técnicas de fundir e moldar metais, cobre, ferro e bronze, e trouxe muitos avanços à vida cotidiana do homem pré-histórico. Me parece muito plausível, né, pessoal? Embora conhecessem técnicas de fundição de metais, o homem desse período continuava a fazer ferramentas de ossos e pedra lascada. Também não faz nenhum sentido pela lógica, pessoal. Pô, se o cara pode fazer metal, ele vai continuar lá quebrando pedra para fazer? Tá? Isso considerando que aquele indivíduo possui essa capacidade de recursos para isso, né? Não é uma hegemonia também sobre esse aspecto. Mas partindo desse pressuposto, tá? Porque a questão ela é generalista, ela não é específica. Bom, então, as únicas duas alternativas plausíveis para essa questão é a A, onde o homem cunha moedas, tem a ver com metal, tá? E desenvolveu um avanço no sistema financeiro. Faz sentido, porque agora, né, a idade dos metais existia metal, surgimento do mercantilismo ali, meio que rudimentar e tudo mais. Mercantilismo não, perdão, do comércio, tá, pessoal? Da capacidade de comercialização, de um escambo um pouco mais refinado, tá? Mas não chega a ser o conceito de mercantilismo, mas um rudimentar muito básico da ideia de comércio, tá, pessoal? Bom, ou a C, o desenvolvimento de técnicas de fundir e moldar metais. Só essa parte já me parece muito convincente. Afinal, qual das abaixo apresenta importantes características do período Idade dos Metais? A capacidade de fundir e moldar metais. Não tem como ser mais coerente do que isso. E é por isso que ela é o gabarito correto, tá? 5. Sobre o surgimento da agricultura e seu uso intensivo pelo homem. Pode-se afirmar que A. Foi posterior no tempo ao aparecimento do estado da escrita? Não, pessoal. Não tem como, né, se a gente está falando aqui sobre o desenvolvimento da agricultura, que aconteceu na pré-história, né? Na pré-história a gente viu que a agricultura surgiu no que foi conhecido como Revolução do Neolítico, ou seja, o Neolítico que vai de 10 a 6 mil anos atrás. Então,
Não tem como ser, porque a escrita vai surgir há 4.500 anos antes de Cristo. Portanto, não é plausível que seja a alternativa A. Foi posterior à escrita. Não. Foi anterior ao desenvolvimento da escrita. B. Ocorreu no Oriente Próximo, né, Egito e Mesopotâmia. E daí se difundiu para a Ásia, né, Índia e China, Europa e a partir dessas para as Américas. Parece plausível, pode ser. C. Como tantas outras invenções, teve origem na China, de onde se difundiu até atingir a Europa e por último a América. Mais ou menos. D. Ocorreu em tempos diferentes e no Oriente, próximo ao Egito e Mesopotâmia, na Ásia, né, próximo à Índia e China, e na América, né, no México e no Peru. E agora, E. De todas as invenções fundamentais, a metalurgia e o comércio foram as que menos contribuíram, né, para o ulterior progresso material do homem. Nem está perguntando, olha lá em cima, pessoal, a questão nem pergunta de metalurgia, nem de comércio. Ela pergunta sobre agricultura. Então, de todas as formas, A e E não podem ser. Pessoal, não podem ser elas. Então, vamos lá. B, C ou D, que são as mais plausíveis. Bom, por que não pode ser a C? Tá, pessoal? Teve origem na China, de onde se difundiu para a Europa e, por último, para a América. A gente sabe, gente, que isso lá a gente aprendeu, lá o professor mostrou e tudo mais, a gente vê em geografia, né? Aonde surgiu a agricultura? Lá no Crescente Fértil, entre o rio Tigre e Eufrates, né? Tem esse nome de Crescente Fértil, que é uma região que denominada, né, cortada em forma de meia-lua, né, de lua crescente, que fica, né, no Oriente Médio, tá? Entre ali duas grandes superpotências, né, da história, que vai ser o Antigo Egito e a Mesopotâmia. Gente, então, só por aí a gente já sabe que não foi na China, tá? É algo que a gente tem, infelizmente, a gente tem que decorar isso e lembrar, pô, a agricultura surgiu perto do Oriente, tá? Do Oriente Médio, não na Ásia. Então, ó, a C não pode ser, fica B e D. Professor, como que eu vou chegar agora? É que aqui tem uma única questão, uma única coisinha que é diferente. Aparece ali, ó. Ela surgiu em tempos diferentes, tá? Ou seja, ela não foi concomitante. Tá? Perdão, ela foi concomitante. O surgimento aconteceu em vários lugares, ao mesmo tempo, né? E também em tempos diferentes, tá, gente? Então, resposta correta, resposta D, né? Alternativa D. Ela ocorreu em momentos diferentes, em locais diferentes, porque ela não foi concomitante. Beleza, gente? Vamos lá, pessoal. As civilizações pré-históricas não se desenvolveram no mesmo período de tempo, nas várias regiões do mundo. Será que essa é uma afirmativa verdadeira ou falsa? Bom, pessoal, a gente tem que pensar do seguinte modo, né? Não existe uma regrinha que todo mundo se desenvolveu ao mesmo tempo. A gente recorta, né, grandes períodos de tempo, a gente coloca ali informações, a gente cria marcos, né, quando eu falo a gente, nós historiadores ou pesquisadores da história, para ficar mais fácil, mais didático de historicizar. Mas, por exemplo, como a gente viu na questão anterior, a revolução do Neolítico, ela não, né, que é o desenvolvimento da agricultura e da urbanização, da sedentarização, ela não foi concomitante, ela aconteceu em diferentes tempos, em diferentes momentos, em vários locais diferentes. Tá? Então, essa primeira alternativa, ela é verdadeira, tá? É um fato, né? É um fato verdadeiro. A alternativa, ela é verdade. As civilizações pré-históricas não se desenvolveram no mesmo período de tempo nas várias regiões do mundo. 2. A divisão da pré-história não pode fundamentar-se em acontecimentos, mas nos melhoramentos das técnicas com que eram fabricados os instrumentos. Isso é verdade, pessoal. Vejam, o Paleolítico ele possui o subtítulo Idade da Pedra Lascada. Por quê? Porque o ser humano passou a desenvolver a capacidade de criar instrumentos lascando pedras. E que foi uma melhoria de vida enorme, porque agora ele podia cortar carne, caçar de forma mais eficiente, fazer um monte de outras coisas mais eficientes. Tá? O Neolítico, né, a Idade da Pedra Polida, né, é a revolução agrícola, a sedentarização do homem. Então, né, ela tem uma outra melhoria de vida. Agora o homem planta o seu próprio alimento, o homem domestica animais, o homem mora em um lugar. Então é uma melhoria muito grande. O professor ainda esqueceu de falar do domínio do fogo no Paleolítico. Mas também é o quê? É um melhoramento das técnicas que fabricam. E para finalizar, na Idade dos Metais, o homem tem acesso a materiais metálicos, a ligas metálicas para serem utilizadas, que também vão facilitar a sua vida e vão melhorar. Logo, tá? A divisão da pré-história ela é sim fundamentada nos melhoramentos de técnicas, tá? De fabricação do homem. Então, também é verdadeiro. E 3. Os monumentos megalíticos estariam associados ao culto dos mortos. Monumentos megalíticos seriam, né, grandes instrumentos feitos em monolitos, em pedras. Né? E a maioria dessas estruturas no mundo hoje, né, desde que nós estamos estudando, elas sim são
tá? De fator religioso, pessoal. Não importa, seja Stonehenge, as pirâmides, né, a esfinge de Gizé, todas essas estruturas, apesar de serem modernas, muito mais novas que a pré-história, nós associamos que elas têm uma relação religiosa com a sua construção. Portanto, não seria diferente com esses monumentos megalíticos, certo? Então vamos lá. Né, agora que a gente sabe qual é a verdadeira e qual é a falsa, a alternativa A, apenas a 1 e a 2 são corretas? Não. Apenas 2 e 3 estão corretas? Não. Apenas 1 e 3 está correta? Não, a 2 também está correta. Então, só pode ser a alternativa D. Todas estão corretas, pessoal. 7. No período neolítico, a sociedade conheceu importantes transformações, exceto, então relembrando, pessoal, neolítico, hein? Revolução neolítica, revolução urbana, tá? Ou seja, criação da agricultura, pessoal, criação da sedentarização, as primeiras vilas, comunidades, tá? Patriarcado, tudo começa no Neolítico. Então vamos lá. A, o início do processo de sedentarização? Sim, verdadeiro. Mas não é isso que a questão está pedindo. Ela quer saber qual que não é. B, passagem do estado de selvageria à barbárie? O homem deixa de ser, né, um selvagem, para quem não sabe, selvagem é aquele que vive na selva, e portanto, né, quem vive na selva é quem é nômade. Então o homem abandona o seu nomadismo e ele entra na questão da barbárie, porque agora, como a gente tem tribos, a gente tem territórios que são férteis, que não são férteis, escassez e tudo mais, o início do patriarcado, né, por que o patriarcado ele floresce? Por causa das guerras, das batalhas entre tribos, que são confrontos bárbaros. Portanto, o homem sai do seu estado selvagem para o seu estado bárbaro. C, o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio? Sim, muito sim. O homem fez isso, tá? É o que denomina o Neolítico, é a principal marca do Neolítico. Mas não é isso que a questão quer. D, a transição para uma economia coletora, pescadora e caçadora? Não, pessoal. O ser humano saiu, né, dessa economia coletora que ele vivia lá no seu estágio de selvageria para um agricultor, para um pastor e um estágio de barbárie, de bárbaros, né? E a E, que a gente sabe que não é, porque é a D, né, é a utilização dos animais como força complementar do homem. Tá? A alternativa correta é a D, porque o homem ele não vai, né, o ser humano não vai para uma economia coletora e pescadora, ele sai de uma economia coletora de coletar coisas da natureza, porque agora ele é um agricultor, ele é um pastor, porque a questão fala sobre período neolítico, a idade, né, da sedentarização, da pedra polida, onde a gente tem a revolução, né, urbana e o surgimento do patriarcado, né, o apogeu do patriarcado. Próxima questão. A idade da. Ó, essa daqui é de vestibular, hein? A UFRGS, né? Que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pessoal. A idade da pedra costuma ser dividida em 3 períodos, tá? Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. Como assim Mesolítico, professor? Bom, vamos lá. O que é a idade da pedra? É a idade da pedra lascada, a idade da pedra pintada, a idade da pedra política. Perdão, polida. Pedra política, né? A pedra politizada. Só acerta Bolsonaro. Bom, a paleolítico, tá, pessoal? Ele é marcado pelo desenvolvimento dos instrumentos de pedra lascada. Como diz, o mesolítico, que é uma subdivisão dentro do paleolítico, tá, pessoal? É questão de pinturas rupestres, na qual o homem desenvolveu seu conceito de arte, de entendimento de si, e na qual ele já produzia, né, vestígio histórico, ele já se comunicava, porque as pinturas rupestres, né, as pedras pintadas, são uma forma de registro histórico, de fonte histórica, e é o registro, a fala, a vontade, a religião dessas pessoas, tá? E o neolítico, pedra polida, é a revolução urbana, agrícola, sedentarização do homem. Beleza, pessoal? Então, essas são o que a gente chamaria de idade da pedra. Associe as 5 características da idade da pedra listada abaixo no bloco inferior aos períodos citados ao bloco superior. Então, é meio confuso, mas é o seguinte, pessoal, tem uma legenda ali, paleolítico seria o número 1, mesolítico seria o número 2 e neolítico seria o número 3, tá? Então, o professor vai fazer isso daqui comentando sem saber, tá, o que era mesolítico. Porque não é muito usado, mas, né, o pessoal do vestibular, vocês sabem, prova de vestibular não é feito para ver o que você sabe, é feito para ver o que você não sabe. Ela não é feita para passar, ela é feita para reprovar os outros, tá bom? Então vamos lá. Eu sei o que é paleolítico e sei o que é neolítico. Então vamos lá. Domesticação de animais. Pô, o homem só vai domesticar os animais lá no neolítico. Então, eu sei, né, que aqui é o número 3. Legal. Logo abaixo, descoberta do fogo. Pô, o homem foi descobrir o fogo lá nas cavernas, lá milhões de anos atrás. Pô, se é nos milhões de anos atrás, só pode ser o paleolítico. Então eu vou pôr um. Putz. Formas e motivos abstratos de arte. Bom, em nenhum momento da época que eu estava estudando eu aprendi sobre a importância da arte rupestre marcando algum período. Então eu colocaria mesolítico. E no final das contas, seria um mesolítico sim. Ele tá ali, ele tem que aparecer em alguma. Tá? Arte
Perdão, é que tem um espaço ali, mas não era para ter um espaço, tá, gente? Não é artefatos, é artefatos de pedra lascada, tá? Então, pedra lascada só pode ser o paleolítico, tá, gente? Que é a idade da pedra lascada, o professor todo vídeo fala, não tem como, tá? Difusão da agricultura. A agricultura acontece quando? Lá na Revolução do Neolítico, pessoal. Desenvolvimento da agricultura, do pastoreio, sedentarização do homem, revolução urbana. Surgem cidades e a revolução do patriarcado. Então fica 3, 1, 2, 1, 3. Colocando ali que eu coloquei aquele 2 por chute, tá? E, de fato, teria acertado, porque tá? A alternativa correta, o gabarito é A. 3, 1, 2, 1, 3. Ou se não, poderia, né, embasando aqui, colocando todos tendo pulado a 2, eu veria que a única que se encaixa, né, com a questão de cima, né, com as que eu tenho certeza, seria 3, 1, 1, 3. Inclusive, o professor, quando foi responder essa questão, até acabou fazendo dessa forma, olhando ali por baixo, chutando. Depois fui pesquisar o que era o período mesolítico, que ele não é muito citado, tá? Mas, lembre-se, o vestibular ele não é feito para medir o seu conhecimento, ele é feito para te reprovar. Tá? Então, ele vai pegar questões que a gente não espera. Aí eu não esperaria responder, né, precisar memorizar o que foi o período mesolítico. Mas, por dedução, como eu tenho muito bem formado meu mapa mental histórico, entendo as características do período paleolítico e neolítico, eu consigo responder a questão mesmo sem saber o que é mesolítico. Certo, gente? Agora, mais uma questão de vestibular. A denominação Revolução Neolítica, cunhada nos anos 60 pelo arqueólogo Gordon Childe, né, não sei pronunciar corretamente, refere-se a uma série de intensas transformações. Entre essas mudanças, é correto citar a criação do poder político centralizado associado ao poder religioso? Não, isso vai acontecer mais para frente ainda, tá? Muito mais para frente. O desenvolvimento de conglomerados urbanos baseados no trabalho escravo? Também não vai acontecer agora, vai demorar para isso acontecer, a escravidão. A instituição da propriedade privada das terras, como cultivo de cereais e a criação de animais? Promissor. O surgimento da divisão natural do trabalho e a atribuição do papel produtivo relevante à mulher? Também faz muito sentido, pessoal. E a transição da economia de subsistência para uma economia industrial não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, gente. Indústria vai surgir lá no século XVIII, XVII. Não faz sentido. Século XVIII, XVII, depois de Cristo. A gente está falando do Neolítico, de 10 mil anos antes de Cristo, né? De pelo menos 10 mil, né, para cá. Então não faz menor sentido a palavra industrial. Logo sobra duas opções, C e D. E quem é rápido, quem, né, já é afobado e fala, propriedade privada, professor, lá a gente, o homem ficou sedentário e tal, ele tá ali, ó, tem plantas, ele tá cultivando cereais, ele tá criando animais. Sim, realmente, tudo isso aconteceu no Neolítico e na Revolução Neolítica. No entanto, lembre-se, vestibular não é feito para medir o que você sabe. Ele é feito para fazer você reprovar, para pegar o que você não sabe, tá? E aí é que tá. A questão, ela pergunta, cunhada pelo arqueólogo Gordon Childe, tá? Então é a tese dele que eles estão perguntando, não o fato da Revolução Neolítica. E pela análise do Gordon Childe, a grande transformação desse período é o quê? Divisão do trabalho. Tá? O trabalho passa a ser dividido. Tá? Mas agora, tá? O que acontece nesse período? A mulher passa a ter um papel relevante para essa produção. Tá? A gente tem agora, né, novas classes sociais. A gente tem relações sociais que são frutos da urbanização. Beleza, pessoal? Entendam, a C não está errada. Tá? Ela não está errada. No entanto, a pergunta que é, né, do mal, que está ali para fazer você errar, não quer saber dos principais marcos da Revolução Neolítica. Ele quer saber, segundo a visão de determinado arqueólogo. Olha só como o vestibular, né, seja ele de qual for, essa daí é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, olha como eles são, né, meticulosos em cumprir com a sua proposta, que é fazer você reprovar. Você é super estudioso, fixou na sua cabeça, tá, o que foi a Revolução Neolítica e diretamente você foca na propriedade privada. Mas é uma pegadinha. Isso foi uma pegadinha. Tá? E não se sinta mal de ter errado, porque essas respostas nessa pergunta, ela foi feita para você errar. Ela foi feita para te induzir a marcar a C. Porque provavelmente você não conhece o Gordon Childe, que cunhou o termo Revolução Neolítica. Tá, pessoal? Bom, agora a nossa última questão. Para finalizar aqui, pessoal, já dá uma citação, tá?
Já se afirmou ser pré-história uma continuação da história natural, havendo uma analogia entre a evolução orgânica e o processo da cultura. Sobre a pré-história, qual das alternativas a seguir é Incorreta. A. Várias ciências auxiliam ao estudo, como a antropologia, a arqueologia e a química? Verdadeiro. Com certeza. É impossível estudar a pré-história sem a arqueologia, sem a química. Bom, a pré-história pode ser dividida em paleolítico e neolítico, no que se refere ao processo técnico de trabalhar a pedra? Sim. A Idade da Pedra ela possui, esses dois nomes, a Idade da Pedra lascada e da Pedra polida, conhecida como paleolítico e neolítico. Sobre o Paleolítico, podemos afirmar que foi um período de grande desenvolvimento artístico, cujos exemplos são pinturas antropomórficas e zoomórficas realizadas nas cavernas? Seria um Mesolítico, o período Mesolítico, onde vai se desenvolver essa revolução artística, onde o homem cria a concepção de arte e a reproduz nas cavernas. D. O Neolítico apresentou um desenvolvimento artístico diferente do Paleolítico através de traços geométricos e do desenho e da pintura? Será? Isso tem potencial de ser essa. Os primeiros semelhantes ao homem foram os australopitecos, e o homem de Java, que era bem mais adaptado que o homem de Neandertal. E agora, pessoal? Qual das alternativas a seguir está incorreta? Tá? E a alternativa que é incorreta é a E. Tá, pessoal? Os primeiros seres semelhantes ao homem foram australopitecos. E faz sentido, tá? Isso faz todo sentido, isso está certo, tá? O Australopithecus, ele é um indivíduo que ainda não pertencia ao gênero Homo, mas era uma espécie, tá? Um elo que não está perdido, porque a gente sabe da sua existência, que interliga, Seria um meio termo, caminho ali para o surgimento do homem como nós conhecemos. E que diz que o Homo de Java, o homem de Java, era bem mais adaptado que o Homo Neandertal. E por que isso está errado, pessoal? Porque o Homo de Java ele foi extinto muito antes do homem de Neandertal, mas muito antes. O homem de Neandertal possivelmente não foi extinto, houve o desaparecimento do Neandertal. Porque, a teoria mais aceita, antigamente a gente tinha no livro Sapiens que o homem de Neandertal ele foi extinto pela competição, tá? Pela competição com o Homo sapiens. Então o Neandertal e o Homo sapiens conviveram. Só que em grande parte foi essa competição. Só que outra coisa aconteceu. As espécies eram próximas o suficiente para gerar descendentes. Então, o Neandertal, ele não foi extinto, mas sim assimilado. Tá? Houve um processo de interespeciação, quando duas espécies acabam se mesclando, se fundindo, dando origem a uma nova espécie. Portanto, adaptado é aquele que sobrevive por mais tempo, aquele que se adapta às dificuldades e não é extinto. O Homo de Java foi extinto sem a menor sombra de dúvidas. Tá? O Neandertal, ele conviveu com o Homo sapiens, enquanto o Homo de Java morreu muito antes, tá, de surgir o Homo sapiens. E provavelmente, o Neandertal também não foi extinto, ele foi assimilado. Óbvio que deve ter havido muita matança determinada pela competição, mas também houve essa assimilação. Tá? E segundo os termos da evolução, tá, de Charles Darwin, da teoria da evolução, não é o mais forte que sobrevive, e sim o mais adaptado. Aquele que se adapta, portanto, evolui, é o mais evoluído. Não é que ele evolui, ele já evoluiu, pois ele está adaptado ao seu meio. Por isso que é aí. Tá, pessoal? E por hoje é só, pessoal. Essas foram as atividades, essas 10 pequenas atividades aqui para a gente problematizar bastante o tema, tá, da pré-história. E até uma próxima, galerinha. Valeu!